Olá! Tudo bem, meus seguidores? Pessoas que seguem meu canal, vocês devem estar achando estranho que hoje eu não estou no meu cenário, não estou na minha casa, mas eu estou de férias, estou aqui em Florianópolis, mas eu não podia deixar de fazer esse vídeo e falar sobre um assunto polêmico aí que se passou durante essa semana, desde quinta-feira. A nossa ministra aí da Cidadania, das Mulheres e etc e tal, esse ministério novo aí que eu não entendi muito bem qual o significado dele, afinal de contas ele foi inventado, esse cargo foi inventado agora, né, esse ministério, mas enfim, vamos lá. Eu vou falar sobre sobre esse discurso polêmico que ela fez, polêmico, enfim, né, polêmico porque ele vem acompanhado de muitas coisas que não são tão simples quanto algumas pessoas aí acabaram compartilhando nas redes sociais. Ah, isso é assim, o que tem de mais? Tem muita coisa demais, sim, porque você nunca deve enxergar as coisas apenas por este ângulo de visão, você deve ampliar e entender qual o significado de determinados discursos. A relevância desse discurso poderia passar em branco, poderia ser uma coisa simples, mas não é nada assim tão simples, porque ela vem apoiada de um discurso sustentado pelo ódio e sustentado acima de tudo por uma mentira. E aí eu vou explicar isso direito para vocês. Meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Esta mentira toda, na verdade, o que eu falo da mentira, através da indústria é verdade. Nos dias atuais, a questão do azul e do rosa representativo de cada um dos gêneros aí. A grande mentira está focada na campanha que foi feita por ela, proferida por ela na igreja dela e tudo mais, de que existia uma ideologia de gênero, ou seja, a ideologia de gênero é a mesma coisa que o processo da esquizofrenia oposta, ou seja, um esquizofrênico em determinado momento da vida dele, ele passa em alguns casos, ele passa a se sentir perseguido, então ele visualiza, ele vê pessoas perseguindo ele e ele cria situações em que este tipo de perseguição pode parecer real, muito real para ele. No caso da esquizofrenia oposta, é a situação da ideologia de gênero. Um determinado grupo inventou esta mentira, né? Criou esta mentira sobre ideologia de gênero e, posteriormente, criou situações para combater a própria mentira que inventaram, como se a questão da ideologia de gênero, que no caso seria proferida por nós, professores, né? Que alguns professores estariam doutrinando crianças a escolherem a sua sexualidade, que a sua sexualidade seria um artifício livre para que eles pudessem, enfim. Eu não vou entrar nessa loucura também, porque senão eu acabo dando asas para a imaginação dos loucos. E não é essa a minha ideia, e sim colocar no chão aqueles que querem realmente entender qual a verdade por trás de tudo isso. Então eu vou falar um pouquinho sobre a questão histórica, que é a parte onde eu entro, né, que é a parte das cores, do azul e do rosa, através dos tempos. Então eu vou começar numa cronologia oposta. Então vamos lá. A ideia do azul e do rosa, ela não é antiga na sociedade, ela é muito recente, ela se deu por várias questões. E a principal das questões foi dada através da indústria, que entendeu que essa questão de produtos destinados às crianças tinha uma saída muito grande. Então eles precisavam investir, ampliar este leque de produtos que fossem destinados a meninos e destinadas à menina. E a partir daí que surgiu essa separação de cores, então de que rosa seria a cor das meninas e que azul seria a cor para os meninos. E assim a indústria conseguiu separar muitas vezes o mesmo produto ou produtos diferentes, no entanto com cores diferentes, que isso serviria para sexos distintos. A segunda questão
que tem a ver com algumas coisas que as pessoas defenderam. O laço azul representa os homens, o laço rosa representa as mulheres. Sim, isso se deu a partir desta mesma logística, a partir deste mesmo processo industrial. Aquele famoso bolo revelação que você corta e quando você tira, e se a parte de dentro tiver rosa, é porque a criança é menina, se tiver azul é porque é menino. Isso também veio acompanhado desse mesmo processo industrial, que teve esta revelação, né, a partir da ultrassonografia, essa ultrassonografia moderna que consegue distinguir o sexo da criança. Então isso prova de que essas questões elas são bem recentes mesmo. E isso não passa de uns 30, 40 anos, essa indústria que acabou separando essas cores. Porque até então, um processo anterior... as cores destinadas a crianças, a meninos e meninas, não tinha nenhuma classificação, eram todas brancas. Então, por uma questão muito simples, o branco era fácil de você ferver e fazer com que essa roupa tivesse sempre limpinha, porque a gente sabe que criança se suja, se mancha e tudo mais. Então naquele processo de ferver, eliminar bactérias, que é muito saudável, que é muito bacana, mas que hoje a gente não usa mais esse processo, então as crianças todas utilizavam o branco. No Ocidente, um pouco anterior a isso, existia um período em que essas cores eram oposto, ou seja, que o azul era a cor das meninas e que o rosa era a cor dos meninos. Sim, era isso mesmo, era completamente oposto. Por que que isso se dava? Qual o fundamento lógico dessa separação de cores? Muito simples. Todo o Ocidente cristão trabalhava com a tonalidade azul destinada às mulheres, porque o azul é a cor de Nossa Senhora, é a cor da mãe de Jesus, de Maria. Então o azul sempre foi identificado como uma cor feminina. E o rosa tem um outro histórico, porque a coloração rosa, o pigmento rosa que era tingido às roupas era uma cor nobre. Então os homens que tinham um poder aquisitivo maior podiam comprar roupas tingidas com esta coloração. Então quanto mais forte a coloração, significava que aquele tecido custava mais caro e que quanto mais caro fosse o tecido, mais nobre era a pessoa. Por isso que o vermelho é a cor dos imperadores e dos reis, porque era muito difícil conseguir aquela tonalidade. Que a gente sabe que o rosa é uma derivação que quanto maior o grau de pigmento, a tonalidade vai aumentando, chegando ao vermelho. E o azul era muito fácil conseguir o pigmento, porque o pigmento ele vinha por vias marítimas, né? O lápis azulis, que é uma pedra marítima, que dá essa tonalidade azul, então tem essas referências. Por isso que quando os portugueses chegaram ao Brasil e encontraram aqui o pau-brasil, né, que é a referência dessa tonalidade vermelha, eles ficaram muito encantados porque isso dava muita riqueza. Porque tingir roupas com a tonalidade vermelha, como eu já expliquei, era bem mais caro. Então isso era um produto de primeira linha, um produto muito caro. Agora eu me pergunto o seguinte, não sei se ficou bem clara essa coisa da coloração. Será que esse discurso proferido pela pastora tem uma motivação religiosa também? Claro que tem, óbvio que tem. Não fique se achando inocente de não saber disso, porque todo esse discurso ele vem além de carregado de ódio contra essa questão, para empoderar essa questão da ideologia de gênero, que é uma grande mentira, também tem a ver com as questões de religiosa, com o repúdio das comunidades LGBT, assim como o repúdio da questão da transexualidade, da questão dos travestis, dos transexuais e tudo mais, que por vias de ignorância e entendimento não científico ficam pautados nestas ignorâncias e nessa ideia de que não são seres dignos e outras coisas mais
que acabam saindo da boca dessas pessoas ignorantes. Eu poderia usar vários artifícios para falar sobre essa questão do azul e rosa, dando alguns exemplos e tudo mais, mas eu fico um pouquinho com aquela velha frase que diz assim: mulheres devem de ganhar menos e homens devem de ganhar mais. Será que por isso que a nota de R$10 é rosa e a nota de R$100 é azul? Bom, aí eu não sei, né? Aí eu já estou criando, né, uma como é que eu posso falar aqui? É um código de teoria da conspiração. Mas vamos deixar esse assunto para lá, porque assuntos com teoria da conspiração existem milhões aí no YouTube, basta você procurar aí e basta você escutar esses discursos aí da pastora, que eu prefiro nem falar o nome dela, que você vai ver muitas coisas desse tipo. Bom, gente, espero que eu tenha esclarecido esse assunto para vocês, espero que tenha ficado muito bem claro. Se gostam dos meus vídeos, dá um like aí embaixo. Se querem comentar alguma coisa, saber alguma dúvida, tirar alguma dúvida a respeito dessa questão das cores, comenta aí embaixo. Se achou que não gostou, que eu falei besteira, que eu não falei a verdade, coloca aí embaixo também. Eu respondo o que der para responder. Me sigam, tá? Aperta o sininho aí do lado, que aí eu vou estar toda semana aí postando algum vídeo diferente, falando sobre viagens, falando sobre artes, ou falando tudo isso em uma coisa só, fazendo igual a abelha, polinizando, né? E falando sobre esses assuntos aí que às vezes incomodam muitas pessoas e que acabam ganhando rumos, né? E as pessoas não têm uma noção do quanto isso pode ser degradante para outras pessoas. Beijo para vocês!